Olá, você está no Visão Parlamentar, gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com a deputada Laura Serrano, do Novo, economista e integrante efetiva da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia. Vamos falar sobre a retração e projeções do PIB nacional, os impactos financeiros da pandemia, especialmente em Minas Gerais, e as agendas legislativas que podem avançar neste contexto. Acompanhe. Deputada Laura, a economia brasileira, que já sofria antes da pandemia com desemprego alto e problemas estruturais, teve uma retração de 1,5% no primeiro trimestre de 2020. Mas os economistas acreditam que os efeitos negativos serão ainda mais fortes nos próximos meses e projetam uma retração que pode chegar a 10% no segundo trimestre. A partir de quando podemos esperar uma recuperação da economia no país e em Minas? Essa recuperação será lenta? Olá, Marco Antônio. É um prazer participar mais uma vez do Visão Parlamentar para tratar de um assunto tão importante que são os impactos econômicos da pandemia da Covid-19. Como você mesmo mencionou, quando a gente olha no cenário nacional, a retração prevista para o PIB brasileiro é da ordem de 10%. Se a gente for avaliar para o ano que vem, a gente tem aí uma melhora desse quadro, mas que infelizmente ainda não é animadora. As estimativas do Banco Central é de que a retração do PIB em 2021 será da ordem de 4,11%, os dados mais atualizados. Mas se a gente olha para Minas, eu acho que a gente tem uma perspectiva muito mais positiva. O próprio programa Minas Consciente, que busca coordenar os esforços das prefeituras, mantendo a autonomia das prefeituras para a reabertura das atividades econômicas, sempre olhando indicadores não só econômicos, mas principalmente os indicadores de saúde pública e do sistema de saúde, permitem aí uma retomada gradual, paulatina e muito segura, já que a vida dos mineiros é a prioridade. Mas se a gente for olhar o cenário de Minas, eu acho que a gente tem um espectro aí muito positivo, que provavelmente essa retomada econômica ela vai ser mais célere do que a média dos estados brasileiros. Se a gente for olhar pelo lado de atração e de investimento, por exemplo, de janeiro a maio desse ano, foi atraído um volume maior de investimentos do que no mesmo período do ano passado. Então, ano passado foi cerca de 4,8 bilhões de investimentos que vieram para Minas e hoje nós temos aí cerca de 5,6 bilhões, quase 5 mil empregos diretos que poderão ser gerados aí através desses investimentos, sem dizer dos empregos indiretos, né, que também são numerosos nesse caso. Minas Gerais caminha para a abertura de diferentes setores, seguindo o programa Minas Consciente do Executivo Estadual. Essa retomada das atividades pode dar fôlego à recuperação ou há o risco de uma nova onda de contágios atrasar ainda mais esse cronograma? Bom, Marco Antônio, sem dúvida que o Minas Consciente ele vai trazer um fôlego, sim, para a recuperação econômica de Minas pós-pandemia e, inclusive, já tem sido muito importante para preservar empregos no nosso estado. É importante entender o contexto em que o Minas Consciente foi concebido, que foi quando espontaneamente os indicadores de isolamento social do Estado começaram a reduzir. Então, o Estado verificou que as pessoas e os municípios estavam reduzindo aí esse isolamento social, retomando algumas atividades econômicas e que se isso fosse feito de forma desordenada, de forma caótica, os impactos poderiam ser muito graves, né? Então, o Minas Consciente, na verdade, ele é uma análise coordenada e de indicadores não só de aquecimento econômico, de manutenção de empregos, mas principalmente de análise da disponibilidade do sistema de saúde de cada região do estado, de forma a garantir que o sistema de saúde dessas regiões possa absorver os casos de Covid-19, desde os mais simples até aqueles mais graves. Então, o Minas Consciente ele é não só setorializado, então ele avalia
os impactos na economia e na saúde de cada tipo de atividade econômica, mas é também regionalizado, já que a estrutura de saúde nas diferentes regiões do estado também são estruturas diferentes. Enfim, o que eu vejo com isso é que a minha avaliação é de que a possibilidade de um boom de casos que não pudessem ser absorvidos pela capacidade atual do sistema de saúde do estado teria uma chance muito maior de ocorrer sem o Minas Consciente, né? O Minas Consciente ele vem justamente para poder minimizar esse risco de uma retomada desordenada das atividades econômicas, garantindo que essa retomada gradual e paulatina olhe sempre e em primeiro lugar para a capacidade de absorção de casos do sistema de saúde de Minas Gerais, garantindo, como sempre, a prioridade do governo de Minas, que é a vida dos mineiros. Deputada Laura, um estudo da Fundação João Pinheiro, apresentado no final de maio, mostrou impactos negativos em todos os setores da atividade econômica em Minas. Nosso PIB pode ter queda de até 4,9% em 2020. A arrecadação de ICMS também deve ter retração significativa, entre 4% e 6%. O Estado já enfrentava uma situação financeira muito preocupante. Quais são as perspectivas agora? O debate em torno da venda de estatais, como a Codemig, a Copasa e a Cemig, pode avançar nesse contexto? Em relação às questões financeiras, fiscais do Estado, realmente as perspectivas são bem complicadas. A gente está analisando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive o prazo para emendas termina essa semana, e quando a gente avalia aí os números e as estimativas apresentadas pelo governo de Minas são bem alarmantes para o próximo ano. Está previsto um déficit de mais de 17 bilhões de reais para 2021. Esse déficit é cerca de 30% maior do que o déficit previsto na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual desse ano, e é o dobro do déficit que foi realizado no final de 2019. Então, mostra que realmente a situação fiscal do Estado é uma situação grave. A gente tem aí, só esse ano, uma frustração de receitas muito importante, então da ordem de 7,5 bilhões de reais em relação ao que estava previsto inicialmente. As principais fontes de arrecadação tributária do Estado é ICMS de combustíveis e ICMS de energia elétrica, que pela crise econômica tem um impacto muito grande aí em termos de redução de arrecadação desses valores. Então, a gente vê que, em termos fiscais, o Estado realmente enfrenta uma situação preocupante. Um dos pontos fundamentais que afeta aí essas contas do Estado é a Previdência. O déficit previdenciário nominal ele é até maior do que o déficit global. Então, a gente tem um déficit previdenciário muito significativo, considerando que tem que ser pago para os servidores ativos e inativos do Estado. E, obviamente, que nesse contexto todo, a minha avaliação é de que é importante, sim, que os projetos de privatização da Codemig, da Copasa e da Cemig possam prosperar na casa para avaliação dos deputados e para a tomada de decisão da Assembleia. Em meio a uma das maiores crises econômicas mundiais, o governo de Minas anunciou aumento na atração de investimentos. A Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais registrou saldo total de mais de 5,6 bilhões de reais nos primeiros 5 meses de 2020. Quase metade desse valor até agora é no setor de energia. Esses dados permitem algum otimismo quanto à situação do Estado? Sem dúvida, Marco Antônio, como eu já mencionei aqui, acredito que esse grande volume de investimentos que a gente observa, inclusive durante este ano, que foi até maior do que se comparado ao mesmo período do ano passado. Então, como você mencionou, só este ano de janeiro a maio foram 5,6 bilhões de investimentos atraídos para Minas, sendo que no ano passado, no mesmo período, foram 4,8 bilhões atraídos, mostram o empenho e o foco do governo do Estado em ser um governo que seja interessante para os investidores, que possa trazer aí uma diversificação econômica, inclusive para a matriz econômica mineira, e o objetivo principal, que é um dos focos principais do governador,
justamente a geração de empregos, para que as pessoas possam ter seus empregos aqui em Minas, sustentar suas famílias. Então, a geração de empregos é um ponto fundamental e fortíssimo, e essa atração de investimentos mostra, sim, um cenário positivo, uma informação boa mesmo em meio aí a essa pandemia e essa grave crise emergencial na saúde que a gente vem enfrentando. Deputada Laura, do ponto de vista institucional, a Assembleia tem defendido com ênfase na atual legislatura a necessidade de diversificação da economia do Estado. Que outras áreas, além das energias renováveis, devem ser estimuladas? Como a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Casa pode contribuir nesse processo? A produção de energias renováveis, energia fotovoltaica, principalmente no norte de Minas, né, onde a gente tem um sol abundante em Minas, ela é muito importante, sim, para a diversificação da economia, da matriz econômica e também da matriz energética do nosso estado. E tem um outro fator muito positivo, que é o fato de ser uma produção de energia ambientalmente mais sustentável, né, e menos poluidora. Mas a gente percebe vários outros setores econômicos, outras atividades econômicas que têm um potencial grande de diversificação da nossa matriz econômica aqui no estado, e alguns deles eu diria até que têm um potencial natural pela própria criatividade do mineiro, criatividade do povo aqui de Minas. E aí eu venho dizer então da economia criativa. Na minha perspectiva, a economia criativa ela pode trazer muitos resultados positivos em termos de diversificação econômica para o nosso estado, e de fato uma atividade ou atividades, né, porque compreende uma série de setores econômicos que são naturais aí do mineiro. Então, a economia criativa, ela vai desde a engenharia de software, startups, design gráfico, até a moda, a gastronomia, que são setores fundamentais e pelos quais a Minas é reconhecida no cenário nacional. Então, eu vejo com muito bons olhos essa diversificação pela economia criativa. A gente tem, inclusive, a iniciativa do P7 Criativo em Belo Horizonte, que usa o espaço no hipercentro da capital, então no centro de Belo Horizonte, para poder fazer essa integração aí entre os empreendedores da economia criativa, o que eu acho super positivo. Então, na minha visão, é isso. São vários setores importantes, diversificados dentro da economia criativa, que eu vejo como um potencial bacana para a diversificação da matriz econômica do nosso estado, e que já muitas vezes vem sendo mencionado e trabalhado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia, da qual eu faço parte. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com a deputada Laura Serrano, do Novo, economista e integrante efetiva da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia. Falamos sobre os impactos da pandemia para a economia mineira e as perspectivas de recuperação. Outros efeitos do coronavírus no estado serão abordados nos nossos próximos programas. Obrigado pela companhia. Até lá!